O meu recado hoje é esse: vamos juntos, porque o sistema de saúde que nós queremos, ele é possível, mas ele é possível quando nós estamos juntos. Ele não é uma obrigação apenas do servidor, ele é uma proposta coletiva. E o SUS, ele é um sistema muito bonito no papel, mas ele é muito mais bonito ainda quando na prática a gente consegue implementá-lo, quando a gente consegue avaliar e quando a gente tem a possibilidade de fazer as ações corretivas. Olá para você que acredita que saúde de qualidade é um direito e que valoriza o sistema público. Eu sou Maria Clara Xavier, estamos em mais um Meu Lugar de Fala e hoje trataremos sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS, que foi criado aqui no Brasil há um pouco mais de 30 anos, para que as pessoas tivessem acesso a cuidados e tratamentos como direito. Porque até então, a saúde para quem não tinha condições de pagar era tida como caridade, numa visão bem assistencialista. Mas, para além da teoria, trouxemos um exemplo na prática de que é possível sim pensar em construir um sistema de saúde realmente universal, público, de qualidade, mais humano, que trate nós, usuários, pacientes, como coparticipantes desse processo, na construção da saúde pública que tanto almejamos. E a nossa história de hoje começa bem aqui no quintal de casa. Para contar um pouco da sua experiência, a Márcia Rodrigues, de 55 anos, mãe de 3 filhas, 2 filhos, também conhecida como minha mãe, tem um relato lindo, totalmente encantador e apaixonante pela saúde. Ela que começou sua caminhada a partir da saúde comunitária na cidade de Ceilândia, Distrito Federal, e posteriormente como servidora da rede pública do Distrito Federal. Tendo começado como técnica de laboratório, atualmente é uma das gerentes de serviço da atenção primária da região norte. Mas antes da gente ouvir esse interessantíssimo relato, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, curte, compartilha com as pessoas que você ama e até com aquelas que você não ama tanto assim. E deixe seu comentário, porque ele é muito importante para a gente, para nos ajudar a construir esse espaço aberto, democrático, de diálogo e de construção de conteúdo. E sem mais delongas, vamos ouvir a gloriosa Márcia Rodrigues. Antes de ser trabalhadora da área de saúde, eu fui empregada doméstica. Eu comecei a trabalhar aos 9 anos de idade, né? E assim, naquela época, sempre tinha alguém que pegava a sua filha moça, menininha, para levar para sua casa para estudar. Só que nessa história de estudar, a gente também trabalhava. Então, eu tinha um horário para trabalhar e um horário para estudar. Então, comecei minha jornada muito cedo. Aí comecei aí trabalhando como empregada doméstica aos 9 anos, depois lá para os 16, 17, eu comecei a trabalhar numa loja de produtos para casa, para o lar, né? E depois eu fui trabalhar nessa instituição chamada Ação Cristã Progente, onde a gente trabalhava com saúde. Como tinha-se poucas alternativas assistenciais, né, em 84 a gente ainda não tinha a expansão do serviço de saúde como nós temos hoje. Que se a gente compara o ontem com hoje, a gente vê que hoje está bem melhor. Então, a gente tinha esse cuidado de trabalhar com as pessoas a partir do saber delas, discutia-se as doenças, discutia o saber delas, o que elas faziam, como cuidavam os seus antepassados daquelas doenças, e a partir daquilo ali a gente formulava um conhecimento, documentava isso através de slides, né? E a gente depois fazia uma pesquisa de campo com essas pessoas, íamos geralmente para o Cerrado, para buscar esses elementos para depois a gente montar os xaropes, as garrafadas, as formas de cuidado curativo, por exemplo. A gente tratava feridas infantis muito naquela época, lavava-se com o baba-timão, que é uma planta do Cerrado. Aí a gente fazia um chá de baba-timão e com esse chá a gente lavava os ferimentos e a gente cicatrizava esse ferimento com o óleo de copaíba. Então a gente vinha sempre nessa linha, vermifugava as crianças a partir de vermifugos feitos à base de abacaxi, à base de mamão. E assim a gente ia, o mastruz a gente usava muito, né? E assim a gente ia construindo saúde dentro da comunidade. Depois, 86, por aí, eu fui fazer um curso técnico de patologia clínica, né? Apaixonada por saúde, porque para mim saúde era isso, né? Passei no concurso público e super animada para trabalhar com saúde. Fui trabalhar
dentro de um laboratório. Daí, trabalhando na Secretaria de Saúde, desde essa época, me veio um pouco de decepção, porque, na verdade, eu já não trabalhava mais com as pessoas, eu trabalhava com materiais biológicos. E depois, em 2001, eu saio de Ceilândia e venho morar em Planaltina, né? Foi bem assustador que eu saio de uma cidade enorme como Ceilândia, com todos os seus problemas sociais, mas também com todas as suas soluções também de vida, né? Que ficava ali Ceilândia, Taguatinga, e venho morar em Planaltina. Quando chego em Planaltina é um choque de realidade, mas depois do choque veio a paixão, né? E aí, em Planaltina, eu começo a trabalhar, saí do hospital, já fui para um centro de saúde. E a partir de 2016, então, eu começo minha história, quando mudou o sistema, eu vim trabalhar na gestão, na atenção primária. E aí, na atenção primária, eu me encontro, né? Eu me lembro de como eu comecei a trabalhar, de como é promover, de como é construir um sistema de saúde que consegue conversar com as pessoas, que consegue não mais ver o usuário como um paciente, mas como um parceiro ali na construção do cuidado, né, do aprendizado desse cuidado. E nessa troca de experiência que a gente faz, que é a troca do nosso saber técnico com o saber popular. E isso nos enriquece muito. Então, fui trabalhar na área rural de Planaltina como gerente de estratégia de saúde da família e isso me enriqueceu muito como pessoa, como profissional e renovou as minhas esperanças, porque é muito diferente você sair de um ambiente hospitalar fechado, onde você trabalha muito com material biológico. Para mim, que tinha essa formação, que tinha esse valor dentro da minha cabeça, né, dentro do meu coração. E daí, quando eu venho trabalhar na estratégia de saúde da família, eu me reencontro de novo e renasci, ressurgi, estou quase me aposentando com o mesmo vigor, com a mesma paixão de quando eu comecei a trabalhar, produzindo conhecimentos de saúde, aprendendo, não só produzindo, mas fazendo essa troca. Então, para mim, isso é muito motivador. Quando nós, trabalhadores da saúde, que estamos inseridos dentro da estratégia de saúde da família, conhecemos a nossa comunidade, conhecemos o nosso território, nós também passamos a entender o que vem desse território, quais são as soluções que o próprio território tem para nos dar em termos de cuidado. Nós passamos a entender também que as soluções de problemas ou de situações que estão ali postas, elas não dependem única e exclusivamente da saúde. E às vezes nós precisamos fazer novas parcerias com as instituições comunitárias, com as organizações sociais que ali existem, as igrejas, as prefeituras comunitárias, as associações de moradores e também a intersetorialidade, né, governamental que ali naquele território existe. E para além disso, nós também estamos descobrindo que o que fortalece o nosso trabalho também são os parceiros multiprofissionais, porque essa parceria multiprofissional, principalmente que vem das universidades, dos cursos de especialização, nos ajudam muito em dar uma resposta mais assertiva ao território. Ela fortalece o sistema de saúde, que é muito complexo, né? Porque para se ter saúde depende de se ter água, e a gente tem território que não tem água encanada, que às vezes ainda depende do carro-pipa para trazer água. Então, no território rural, você tem uma diversidade muito grande de microáreas, né? Você tem territórios que você tem cooperativas grandes, que você tem grandes empresas, né, que fazem plantio de soja, de milho, de outras monoculturas, né? E você tem ali o pequeno agricultor, a agricultura familiar, de subsistência mesmo, porque os lugares onde não tem, por exemplo, água, a agricultura familiar ali é muito complicada, a subsistência ali é muito complicada, então depende de muita criatividade. E a estratégia de saúde da família, ela vem para desenhar melhor na prática, né? Quando nós trabalhadores da saúde, nos dispomos a fazer na prática o que o SUS desenhou, o desenho que foi construído pelos trabalhadores da saúde, pelos usuários, o Sistema Único de Saúde, o SUS, nós vemos o quanto é possível você ter na prática um sistema de saúde público
que atenda à necessidade de todos os trabalhadores, de toda a comunidade. Eu, enquanto trabalhadora da saúde, eu também sou usuária desse sistema público, né? E eu vejo hoje que quem pode nos ajudar a construir, a fortalecer o SUS é exatamente o usuário. Então o usuário ele precisa se adonar e ele precisa entender que ele, enquanto usuário, enquanto comunidade, enquanto território de uma determinada unidade básica de saúde, ele também tem essa possibilidade de ajudar a sua equipe. E ele faz isso como? Ele faz isso através de reuniões participativas, ele faz isso através das ouvidorias, que quando alguma coisa não está bom e ele não tem voz dentro daquela unidade básica de saúde, ele pode fazer uma ouvidoria, ele deve construir dentro do seu território um conselho de usuários que participem daquela unidade básica. Eu me lembro que em janeiro desse ano, agora 2020, nós sentamos com uma comunidade, com uma microárea nossa, e a gente tinha uma proposta para começarmos o ano. Mas quando chegamos lá, o que eles trouxeram para nós era diferente do que nós tínhamos levado. Eles tinham uma situação de infestação do mosquito da dengue em caixas d'água, aquelas que captam águas da chuva, né? E aí nós tivemos que trabalhar a partir do que eles tinham trago para nós. Então, muitas vezes, o nosso olhar enquanto profissionais pode ser que não seja, de fato, o olhar e o sentimento que o usuário tem. Então, por isso é muito importante que o usuário se coloque nessa posição de nos ajudar também a construir o sistema de saúde, o cuidado que seja ideal para ele. E quanto mais o usuário entender como o SUS funciona, as instâncias de cuidado, que é a atenção primária, que é a atenção secundária, que é a atenção terciária, onde cada atendimento acontece, como que acontece as regulações, que melhorou muito os exames de alta complexidade, né? Antigamente demorava 1 ano, 2 anos, 3 anos para esperar uma consulta de alta complexidade, uma cirurgia, porque hoje a forma como nós estamos trabalhando é tentando ir de encontro à necessidade de quem de fato precisa. Em uma das nossas unidades básicas de saúde, em dezembro de 2019, nós resolvemos fazer uma prestação de contas à comunidade. E aí nós tínhamos documentado todas as ações, número de consultas, visitas, quantos casos nós tínhamos solucionados. E a partir dessa conferência que nós fizemos, foi muito interessante o envolvimento da própria comunidade. Esse ano a gente tínhamos feito algumas ações para fazer algumas melhorias dentro da nossa unidade básica e até dentro de alguns territórios, algumas pequenas ações. E aí foi uma usuária, ela nos procurou e disse, olha, eu quero de alguma forma colaborar com vocês. E o que eu tenho para oferecer para vocês? Um pato. Peguem o meu pato para vocês fazerem uma rifa, alguma coisa, eu também quero ajudar. E isso é muito interessante, porque aí você começa a perceber que o seu trabalho, ele tem um significado para quem está ali do outro lado. E isso fortalece muito a gente. Esse tipo de intervenção da comunidade, ele é muito interessante para a gente. Você começa a perceber que o seu diálogo hoje, ele está de fato chegando às pessoas e que você está dialogando com as pessoas. O seu processo de comunicação não é mais unilateral, ele já tem um eco dentro dos usuários ali, das pessoas que participam com você. E de alguma forma a gente sente dessa comunidade também o agradecimento. De alguma forma eles querem nos expressar para a gente a gratidão por tudo que vem sendo desenvolvido. Porque é de um simples obrigada, quando alguém chega lá, dá um abraço e diz, olha, obrigada, aquele dia eu cheguei aqui, eu estava tão ruim. É quando você tem um grupo de terapia comunitária e aí alguém diz, olha, minha vida estava tão sem sentido e a partir daqui eu estou começando a me reorganizar como pessoa. Essa própria história do pato, ó, eu sou tão grata por tudo que eu tenho recebido que eu quero também colaborar com alguma coisa. Essa ação que nós estávamos desenvolvendo era uma ação para a gente implementar dentro da unidade básica de saúde uma horta de chás, né? A hortinha do chás. Porque de repente o usuário chega dentro da unidade e ele tem ali um chá para ser servido, um chazinho fresquinho. Era essa a nossa intenção quando nós começamos a hortinha, né, do chás, a horta do chás.
Então, são ações que a gente pode estar construindo juntos. E eu vejo que esse é o desafio do trabalhador da saúde. É discutir com o seu território quais são as possibilidades e quais são os desafios dessa construção de um sistema de saúde que seja mais justo, que seja bom para todo mundo que dele precisa, né? Eu acredito muito que juntos nós vamos de fato implementar uma saúde de altíssima qualidade aqui em Planaltina, no Distrito Federal, no Brasil. Cada um precisa apenas assumir esse papel que é meu e que é seu. E à medida que nós conseguimos juntos fortalecer essa nossa crença de uma saúde que cuida, de uma saúde que escuta, a gente constrói um sistema que é justo. Muito legal esse relato que a Márcia nos traz, que apesar das diversas dificuldades enfrentadas para sua implementação plena, o SUS conta com milhares de trabalhadores que nos mostram diariamente que é possível sim construir um sistema melhor. E isso se faz com a nossa participação e, claro, com investimentos em sua infraestrutura. Comenta aqui embaixo se você é um profissional da saúde ou conhece algum profissional da área que ajuda a transformar esse sistema em algo melhor todos os dias. Não se esquece de se inscrever, de curtir o vídeo e também compartilhar. Até a próxima!